bem-vindo a mais um Pais e Filhos. É uma honra estar com vocês aqui novamente. Hoje, com um convidado mais do que inusitado, mais do que especial, porque eu tenho um relacionamento com esse cara assim de parceiro, conheço sua trajetória, conheço inclusive os percalços que aconteceram no caminho desse cara de perto ali, vivendo a sua dor, daquilo que se propaga muito aqui nesse veículo de comunicação, e se você não tiver responsabilidade sobre aquilo que você fala, e mais ainda sobre aquilo que você propaga e transforma aquilo como verdade mesmo sem ser, é esse programa aqui que a gente está aqui para esclarecer muitas dessas dúvidas e falar muito sobre essas coisas. Pais e Filhos vai além dessa informação que se propaga na rede social. Pais e Filhos volta lá nos primórdios, na origem, onde você sentava o seu filho aqui e fala: ei, rapaz, o que está acontecendo? O que você está fazendo da sua vida? Bem-vindo a mais um Pais e Filhos, e com vocês o meu ilustre convidado, Danilo Avelar. Que é isso. Aê, meu parceiro! O homem que veio pra comunicação. Prazer enorme, mano. Obrigado. E de fato, pegando um gancho do que você falou sobre os percalços que eu passei, de fato ali você foi um paizão pra mim também. Porra. Porque ali a gente tava no olho do furacão, sem saber o que fazer, e vi uma mão sendo estendida, falei, vambora. Vambora. Então satisfação imensa. Quando ligou, nem mesmo sem saber, eu falei sim. Okay. Tamo junto na caminhada. Obrigado, irmão. Obrigado. Tamo junto na caminhada. Um prazer gigante mesmo estar com você, né? Não vai atingir a altura do personagem que você foi na sua trajetória e da pessoa que você é, mas é sempre uma honra estar na sua presença. Falar contigo é muito bom, né? Te saudar, ver o seu trabalho, a sua trajetória pós-carreira também é muito bom. Eu fico ali acompanhando como uma formiguinha, seguindo, falar: Danilo, o que ele está fazendo. Uhum. É muito louco ver essa coisa de se inventar. Mas, Danilo, vamos lá pro nosso tema, né? Bora. Que é Pais e Filhos. Pais e Filhos é abrangente pra caramba, né, cara? É um papo muito louco. Danilo Avelar, filho de Edilson Avelar e dona Edna Avelar e seu Edilson. Conversei muito com ele, muito bacana. Resenha. Doutor, advogado e tal. Advogado, então nós vamos falar, pessoal, dessas coisas de berço. Qual a importância do seu berço, da sua formação, principalmente depois de uma certa idade você se deparar com um choque de realidade. Aquela coisa que um soco no estômago. De repente a vida te surpreende, você no auge ali da sua carreira e tudo, jogando num grande clube, de repente você toma um soco no estômago e fala: poxa, peraí, mano, o que aconteceu? E aí acorda pela manhã, caos. Um caos total, metralhado e tal. E a gente naquela loucura também falou: nossa, o que aconteceu com o Danilo? Vamos embora. E aquelas reuniões que a gente foi tendo, depois eu falo para vocês de uma parte na minha participação nisso aqui. Foi muito legal. Tenso pra caramba, mas muito legal. Mas esse cara, assim, eu até antecipo um pouco, dando um gancho para vocês. A preocupação com a causa lhe comoveu muito mais do que o próprio impacto que ele tomou na sua carreira, que tinha uma visibilidade, e tem uma visibilidade tremenda. Você vê a sensibilidade, ele fez assim: não, esquece o Danilo Avelar, esquece o Corinthians, esquece minha profissão. Eu não tinha noção que essa causa ela é tão forte, tão nobre, tão necessária. Por uma palavra, eu entro no fogo, no olho desse furacão, e o que foi legal é o seguinte: desse episódio chocante, marcante, preocupante, que nos deu medo em todo mundo, você pegou e falou assim: eu vou transformar isso aqui na verdade que é, e vou transformar isso aqui na informação necessária, porque eu sou um homem branco, vindo de uma outra realidade, e eu tenho que propagar essa informação de como tem que ser feito, que eu tenho que me conscientizar, eu tenho que entender, eu tenho que me penalizar, além da penalidade que já vem imposta naturalmente pela sociedade, mas eu me penalizo, eu me autoanaliso, eu me reconstruo e eu trago informação. Você deu uma aula nessa parada, irmão. Curso de letramento racial. De estruturação racial. Cara, foi 6 meses intensos. Olha, pessoal, olha só. A resposta que às vezes as pessoas procuram e não ninguém percebeu isso. Vou deixar você falar, meu mano. E foi assim... lógico, não é engraçado, porque não foi engraçado, mas... Evidentemente. Quando aconteceu a situação, que foi, se eu não me engano, umas 9 horas da noite, num jogo online, né? Acho que muita gente já sabe a história. E aí eu vou deitar e vem, né? Um amigo meu manda mensagem: olha, tá acontecendo no Twitter. Né? Twitter, terra sem lei. Sabe muito bem como funciona. E eu falei, eu tinha 2 caminhos pra enxergar ali. Ou estou na merda, acabou a minha vida, o que eu vou fazer? Ou... por que eu fiz isso?
E eu sou uma pessoa que a minha vida inteira, eu acho que, além de ter uma base familiar, que eu vou falar bastante aqui, mas a minha pessoa, a minha personalidade, ela sempre foi muito curiosa para as coisas. E isso me ajudou muito, desde morar 9 anos na Europa, falar 4 idiomas, morar em 4 países, se adaptar fácil, porque eu fui muito curioso com as coisas. E eu acredito que a curiosidade é uma forma muito forte de você aprender as coisas. Então, quando acontece o caso do xingamento racista, né, com as palavras, eu vou entender o porquê que eu fiz isso. Então, ali, naquele momento, eu me tirei de cena. Sabe aquele joguinho The Sims, que a gente olha em terceira pessoa? Uhum. Eu me vi como uma terceira pessoa. Eu saí assim, meio que do corpo, eu olhei e falei assim, por que o Danilo fez isso? Então, eu fiquei me indagando, e o caos acontecendo, e eu me indagando, por quê? Porque eu não tô sentindo isso, eu não sou isso, nunca fui, mas por que saiu de um desabafo, de uma coisa assim, pretexto, sabe? Então, eu comecei, desde o primeiro minuto que eu detectei o erro, grave erro, eu fui entender o porquê das coisas. Então, o lado de lamentar, de me afundar na terra, de jogar pra... Eu deixei, eu nem me preocupei com aquilo. E, de fato, realmente, eu sabia que ia vir uma repercussão, porque eu era uma pessoa pública, jogando no Corinthians, onde se fala muito de democracia, porém, onde se existe muita hipocrisia no país. E eu falei, peraí, tem muita gente hipócrita aí que tá falando coisa ao meu respeito que faz muito pior em casa. Então... Pera lá, vamos focar em mim então, realmente. Vou curar a minha... Não vou apontar os problemas de ninguém. Não vou, porque eu sei que o mundo não é bem assim, mil maravilhas, igual estão falando, não. Porque na hora de jogar é muito fácil, né? O tribunal da internet, todo mundo é o correto. Então, é onde eu fui buscar informação. Onde te liguei, aonde conversei com a Winnie, que é uma ativista do Sul. Eu vou fazer até uma metáfora, que você não vestiu uma toga para julgar ninguém. Você ficou no banco dos réus mesmo e falou assim, eu vou encarar isso. Eu vou encarar, esse porque eu tive a opção de fazer talvez o que... Uma grande maioria fazia. Uma coragem gigantesca. Foi, cara, eu vou fazer o que meu coração pensa. Eu vou jogar a responsabilidade para outro? Para quê? Para depois ficar a vida inteira com a minha consciência na hora de dormir pesada? Minha consciência em primeiro lugar. Então eu fui buscar informação, assumi o que tinha que assumir, sabia que ia repercutir e tá tudo certo. Porque eu acredito que, e é o que tá acontecendo, a nossa consciência leve, honesta, ela não tem preço, cara. Não tem preço. E assim, é bom você entender, porque assim, todo mundo erra, todo mundo acerta, mas quem que aprende com o erro? Nem todo mundo está disposto. Não está disposto. E é isso que eu enxergo que assumir, né? É a grande virtude do ser humano hoje, é ter coragem para fazer as coisas. Reconhecimento das coisas. Então eu busquei isso comigo porque eu sempre fui muito autêntico com as minhas coisas. Eu sempre fui um cara que aprendi com a resiliência. Eu nunca fui o craque, nunca fui o top. Eu sempre ganhei espaço com as minhas resiliências, com as minhas persistências, com a minha luta. E ali era mais uma luta. E eu sabia que ia ter uma causa tão importante que eu ia saber usar ela a favor depois. Perfeitamente. Porque, cara, convenhamos, as pessoas, quando vão me abordar sobre o tema, ficam até receosas, porque ela sabe que vou ter mais conteúdo do que talvez a pessoa que está me interrogando. Exatamente. Será que a pessoa que está me interrogando, de fato, ela aprendeu sobre o tema? E ela pode ser negra da favela. Será que ela sabe realmente a origem disso? Do porquê que veio? O porquê das coisas? O porquê das palavras? Às vezes não sabe também, porque falta educação. Ela fica repetindo o senso comum, que todo mundo fala sem ter feito como você fez, uma imersão e buscar entender o que aconteceu. Exatamente. Então eu saí da minha bolha, não me preocupei com o que estava acontecendo fora, sabia, tudo passa. Essa é a verdade. Tudo passa, tá tudo certo. Poderia ter uma vida melhor, Cara, mas aí o si pra mim é a palavra que não tem força nenhuma. Se eu não tivesse feito, se eu tivesse feito isso, mas não funciona. É isso e pronto, tinha que ser. E eu acho que tinha que ser comigo, porque eu sou uma pessoa que eu consigo passar informações para as pessoas de uma forma de credibilidade. E tá tudo certo. Se você for pegar os grandes líderes, quantas vezes os caras não quebrou na vida, não fez merda na vida, não se desafiou para depois crescer? Esse fardo não caiu na mão da pessoa errada. Não caiu. Então, assim, tinha que ter essa história. Tinha que ter essa história. Né? Tinha que ter essa história. Então, assim, lógico que se não tivesse acontecido, beleza, meu caminho poderia ter seguido diferente, mas a pessoa que me tornei, a capacidade intelecta que eu criei, o filtro que eu enxerguei das coisas, o radar tá aceso, o ouvido apurado para todas as informações. A partir daí... Cara, me fez uma pessoa, assim, espiritualmente, internamente, mais preenchida. Mais preenchida. Até para poder fazer o quê? No mundo de hoje, onde a gente não tem controle das coisas, como é que eu vou ter controle da educação do meu filho? Como é que eu vou conseguir passar a informação do meu filho sobre um tema tão importante que é a maior parte da nossa sociedade? Onde mais de 50% são negros. Como é que eu vou falar pro meu filho branco? Olha, você está incluso num país que a maioria é negro, só que você tem que aprender.
Você vai aprender como? Estudando ou com o erro dos outros? Pode aprender com os erros dos outros você também. pôde trazer para ele, através de toda essa experiência, Experiência. realmente A o inclusão. que é a igualdade. É isso Somos aí. todos iguais. Né? Lógico que o menino de 3 anos vai entender, não vai, Nós temos que falar ainda da questão incluir sem a necessidade de estar incluído. Já estamos todos contidos no mesmo contexto. Eu lembro uma coisa que você falou para mim, Danilo. Se a gente cortar a pele de todo mundo, o nosso sangue é igual. A nossa cor é realmente vermelha. Porque vermelha. você corta que é o sangue. É o sangue. Igual. Então, não... E realmente é isso. Sim, se for A cor da fundo, pele tá aqui. Ó. Abre uma fenda aqui em todo isso. mundo e fala... que cor que é? É isso aí. Eu lembro que você me falou isso na época, e realmente assim, mas e eu entendi que também não é culpa minha, não é culpa dos meus pais, não é culpa da... É a sociedade, nós fomos instruídos a acreditar numa ideologia de supremacia que se mantém ainda com esse contexto, para ter controle, para ter benefício, não sei. Mas é algo que vem lá de trás. Nós somos sequelados de muita coisa além da história, né? Exato. Então, tem-se os porquês das coisas. Só que, obviamente, sem estudo, ninguém busca. Então, uma pessoa falou assim, Danilo, mas quem que você acha que foi o maior culpado disso tudo? Eu falei, cara, na minha opinião, o estudo. A falta de estudo e informação faz as pessoas ficarem acomodadas àquilo que é oferecido. E hoje, com a internet, a gente... Basta ter uma pequena de curiosidade para a gente se aprofundar num tema, se aprofundar em qualquer situação, sem ter que tomar porrada na cara. Isso. O ser humano é acostumado a ter que apanhar para aprender. E não precisa. A internet está aí para você buscar a informação que você quiser. Até a desinformação, inclusive, ela transita por aí. Né? É isso aí. Né? Se você souber utilizar ela... É você quem... Todo mundo fala. Eu vi uma frase, o cara falou assim, todo mundo fala que é pobre, todo mundo fala que não tem dinheiro, mas todo mundo tem milhões na mão e não sabe usar. Isso aqui, um celular, é milhões de reais na sua mão que você não está sabendo usar. Se você souber usar aquela ferramenta que custa R$1.000, 800, aquilo pode transformar até 1 milhão. Tá todo mundo com a mesma capacidade de ter informação. Uns precisavam passar no vestibular para entrar na federal, outros na pública. Mas todos têm a mesma situação na mão, o celular. Se você buscar a mesma informação, o mesmo cara que está numa federal, ele pode buscar a mesma informação que você está numa pública. Perfeitamente. Basta você ter a capacidade de buscar informação, saber utilizar aquilo, e foi o que eu fiz. Eu fui buscar recursos, estudos, informações para poder elevar meu nível de vida também na parte que eu não olhava, que eu achava que estava sob controle. Convivi a maior parte no futebol com negros. Meus melhores amigos são negros. Existem as brincadeiras? Existem, mas eu não sabia que o racismo recreativo existia também. Essa fala que você fez agora, Danilo, me arremeteu lá num dos momentos que a gente teve trabalhando sobre esse seu caso, né, logo nos primeiros momentos, ali, sobretudo lá no Corinthians, quando eu fiz uma pergunta. Eu perguntei, né, para alguns dos dirigentes lá, vou poupar nomes, lógico, em respeito a tudo, né, e não criar polêmica, que a intenção não é criar polêmica, a intenção é trazer informação. Eu pergunto, existem negros aqui no clube? Existem. Danilo tem jogador negro? Tem. Funcionários negros? Todos eles têm acesso ao Danilo? A Danilo tem acesso a ele? Sim, tem. Quantos anos o Danilo está aqui? Agora eu pergunto, vocês vivem todos os dias, não é um momento de internet, todos os dias vocês vivem com o Danilo. Danilo é racista? Não. Danilo é racista? Danilo é racista? Não, não, não. Então por que vocês estão demitindo? Se vocês estão demitindo é porque vocês estão atestando que realmente ele é. A força que vocês têm, a verdade que vocês têm, por que vocês não batem no peito e dizem assim, ele não vai ser demitido, nós vamos tratar isso aqui dentro e trazer a satisfação para vocês aqui. Porque ele não é, porque ele convive aqui há XYZ de anos com fulano, ciclano e beltrano e nunca houve. E vou trazer todos aqui para falarem qual é a percepção que tem referente ao Danilo. E vai ser unânime. E por quê? Aí vai. Não, mas aí a torcida. Torcida nós temos a reunião marcada 8 horas da noite. Mas o patrocinador, vocês resolvem que isso é questão interna de vocês. Mas torcida. Referente ao jogador, referente à torcida, eu me responsabilizo. 8 da noite estava lá, você lembra, falando com o pessoal da Gaviões. Sim. Rapaziada, isso. E aí, a gente vai ali no chão de fábrica, como a gente diz na administração, olho no olho e fala, rapaziada, aqui entre nós, rua, quebrada, quantas vezes a gente chama um ou outro, e aí, negrão, e é isso, aquilo outro, que é a nossa forma de nos tratar e brincar, que inclusive... equivocadamente, a gente acaba vendendo essa informação também. Claro. Pô, é verdade, mano. Eu chamo fulano me chama, isso, aquilo outro. É um erro. Mas até que a gente mude esse nosso comportamento, porque nós somos criados mais de 20 anos
com Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. A recriação de domingo do trabalhador para iniciar a semana na segunda-feira de trabalho era sorrir de homossexual, de nordestino, de negrão. Verdade. O racismo recreativo ele já vinha ofertado pela televisão. Até com os Mamonas Assassinos. Os Mamonas Assassinas. Até que a gente... Hoje são tempos diferentes. É até que a gente entenda tudo isso, que essa informação de alguma forma machuca, causa, transforma, provoca estragos na vida das pessoas, vai demandar um tempo. Aí a rapaziada falou assim, aí no linguajar da rua, o que a gente falou assim, mano, quem não dá oportunidade não merece oportunidade. Falei, posso ligar pro mano? Pode, ligou, você falou com os manos, eu falei, ei, irmão, Tá tudo certo. corre por nós, você já deu título, você é 1000 grau, aqui é Corinthians, e nós tá com você, e nós vai se entender, e que isso não aconteça mais, e vamos, que aqui a gente fala mesmo, nós entendeu tudo, esse gringo aí quis te atrasar, mano, aquele papo de rua, e vamos, e da hora. Dali, te liguei e falei, irmão, aliviado, mas não foi a resposta que precisava, sociedade. Ali foi só tirando os percalços do caminho e fazendo com que as pessoas entendessem o que você queria, porque você estava brigando com o mundo, querendo entrar nesse problema e falar assim, eu quero solucionar e eu quero ser ferramenta de informação. E aí você depois entra nos cursos, tá? E eu fiquei ali acompanhando, falei, o Danilo É bravo. que me fizeram essa pergunta já uma vez. Você falou assim, você acha que deveria ter sido diferente lá no Corinthians, a condução que o Corinthians teve contigo? Falei, cara, na verdade assim, eu acho que tinha que ser da maneira que tinha que ser. Só que, de fato, mostra que mais uma vez eu tive a atitude correta de buscar estudo. Por quê? Porque mesmo os líderes não estavam preparados para assumir uma responsabilidade que eles não tinham. Cara, entendimento. E uma coisa assim, sabe o que eu percebo também nas pessoas? Que medo que as pessoas têm da internet. Que medo que as pessoas têm da opinião pública. Cara, se você tem sua convicção, mesmo que você tenha errado e você está disposto a consertar, acho que você tem que encarar bichos gigantes como esse. Eu acho que você vê a coragem do cara de assumir tinha que ser uma virtude muito mais prazerosa do que o cara que... Apreciada, do que ficar se acovardar. Todo mundo, na verdade, quer se acovardar porque tá todo mundo com a sacola cheia de pedra. Eu falo pros meus Agora, amigos. quando você se levanta e fala, opa, eu errei e tal, o cara vai fazer o que com aquelas pedras? Não dá pra atacar, porque ele não se acovardou, ele não abaixou a cabeça. É isso. Eu gosto muito do lifestyle americano, se você for pegar os jogadores de NBA e NFL, cara, os caras se posicionam de uma forma que tá tudo certo. Se for falar de mim, tô nem aí. Se eu quiser chegar vestido de um jeito, eu vou chegar. Se eu quiser falar, eu vou falar. E é isso mesmo, eu vou me posicionar e é isso mesmo. Eu ganhei dinheiro, eu sou foda. Eu ganhei dinheiro porque eu sou foda. Tenho minhas convicções, trabalho pra caramba. Eu trabalho pra caramba. Agora aqui não, a gente tem que exaltar o humilde que conquistou e diminuir o grande que também conquistou. Não, pô. Se o cara conquistou porque ele mereceu, porque ele trabalhou e eu quero ser igual a ele. O que você fez? Me fala o caminho que você fez, porque eu quero ser também. Independente se for rico, classe média, baixa. Eu quero você. É inspiração. Inspiração. Então assim, e aí voltando no Corinthians, eu acho que assim, as pessoas ali também não estavam preparadas para colocar o dedo numa causa tão importante sem ter conhecimento. Então é mais uma coisa que faltou estudo. Então a gente vai falar, pô, num clube tão grande, qual o ensinamento que se tem? No futebol, qual o ensinamento que se tem sobre o tema? Nenhum. Criar um departamento ali interno para essas causas, para entender, educar desde a base. E se somos um esporte que fala com milhões por paixão, por que não usar esse espaço para poder promover algo importante também? Não adianta só ter cantos, bandeiras, movimento. Não vai mudar. Isso não vai mudar as pessoas. Tem coisas muito mais importantes a serem alcançadas com essa força. Tem que ser lá atrás, no estudo, no comportamento, em ações. Toda vez, não é só no dia tal, não é só no dia da consciência negra, não é só no dia... Isso não muda. Não é só uma data. E eu não sabia disso. Eu tive que entender. Diz, né? Dia dos Pais não é só no Dia dos Pais. Não é só no Dia dos Pais. Então, é um tema que... Então, assim, hoje eu fico, né, de uma certa forma, feliz com o erro. Até é irônico falar isso. Mas entendam bem o que ele quer dizer, mas pessoal. Feliz com o erro porque ele soube... Exato. Me fez abrir a mente com outras coisas que eu não enxergava. Então eu tive que errar para aprender. E você escolhe, ou você aprende com o meu erro, ou você vai ter que aprender com a vida. É melhor aprender com o erro dos outros. Porque você pega o que acontecer, você levanta. Já vi isso acontecer. Então, assim, eu gosto de levar isso porque realmente... E faz ter esse bate-papo. Talvez eu não conseguiria ter esse bate-papo com alguém se eu não tivesse
ter passado por toda essa situação e entendido. Se você tivesse se omitido, se ocultado, e toda vez que esse assunto viesse à tona, você ia ter medo dele. Ia viver sempre Exato. nas sombras, né? Exatamente. Então, assim, exatamente. Então, se eu jogasse de canto e colocasse outra pessoa para assumir que eu tive essa oportunidade, me ligaram, Danilo, fala que sou eu, porque não tinha meu nome nem meu rosto. Tinha um nickname e só. Então, tinha como ter abafado o caso. Danilo, mas é minha cabeça. Você não pode levar isso... Não. O travesseiro não aceita. Não aceita. A vida inteira com medo, com receio. Cara, pra quê? O travesseiro aceita qualquer peso, menos da consciência. Não tem como. Então, ele te cobra. Te cobra. Então, assim, e era aquilo lá que eu ia. Meu filho tava pra nascer, ele tinha acabado de nascer. Eu tava machucado. Como é que eu ia lidar com a situação? Eu tava preocupado com o que eu ia passar pra eles lá na frente. Com o que... Não, não dava pra ser só aquilo. Não dava. Danilo, você ficou dentro de um contraponto muito forte em relação a essa questão de pais e filhos, a preocupação com seus filhos, mas eu via você olhar para trás, porque eu tive com seu pai, conversei muito tempo, ele pergunta, Canuto, como é que tá? Como é que tá andando as coisas? Falei muito, eu vi o seu pai assim, cara, numa situação de doer o coração. E como foi você trabalhar esses dois lados? Porque você teve cuidado do seu pai e cuidado da memória dos seus filhos também. Eu falo assim, se um erro, e aí eu falo um erro desde errar um pênalti, perder um título, brigar na rua, qualquer coisa. Se o erro fosse penalizado apenas para a pessoa que comete, eu acho que todo mundo conseguiria controlar. Só que, infelizmente, não é só eu que sou penalizado. Tem todo o meu esquadrão por trás. Então, eu sentia que eu conseguia controlar a situação. Só que a minha família sofreu. Minha esposa sofreu. Minhas dúvidas com meu filho me fez questionar. Os meus amigos ficaram meio assim. Meus companheiros de clube não sabiam como se posicionar. Então eu entendi que estava todo mundo meio balançado. Então se fosse só eu, cara, eu levaria. Como eu levei. Só que eu sabia que tinha gente em casa sofrendo. Eu sabia que tinha em casa que sentava na hora de dormir e chorava. E não me falava. Você tinha um público também, seus fãs. Exatamente. E você tinha várias pessoas que se identificavam com você. Perfeito. Negros também, falando, será que ele me enxerga assim? Exato. Olha como a responsabilidade é grande. E muitos caras que falam, Dani, não é isso, esquece isso. Só que eu sabia que o que mais, de uma certa forma, me doía era o que os meus pais estavam sentindo, o que minha família estava sentindo, o que minha esposa estava sentindo. Porque aí eu não controlo eles. A emoção deles vai além. Porque são pessoas que, se tiver para ir para a guerra, vão junto contigo. E aí você tem que controlar o seu batalhão. Calma, tá tudo certo, é isso. Então, assim, eu sempre demonstrei, e aí é uma coisa minha, sempre demonstrei que tá tudo bem. E eu me resolvo internamente. Pode ser que, em algum momento, perca o tom, porque a gente não pode também absorver tudo. Só que, nesse caso, só eu era o causador e eu era o cara que ia resolver os problemas. E foi o que eu fiz. Então, nesse momento, eu sentia, por isso que meu pai chamava você, chamava meu primo que estava perto, chamava minha esposa, porque ele não queria chegar direto a mim, porque sabia que não toca no assunto, tá tudo certo. Eu sou? Não é, filho. Então pronto. Então pronto, basta. Eu tô resolvido. Basta, resolvido. Agora é uma situação que hoje é sensível, cada vez mais as pessoas estão sensíveis na internet para um deslize. Então... E olha que diferença hoje. Hoje para mim, nesse contexto, quando você procura um branco para falar sobre isso, você é referência. Porque você passou pela dor, passou pela causa, se aprofundou no conhecimento disso e tem informação suficiente para dizer o que é esse racismo verdadeiro que existe. E que existe, às vezes, veementemente quando a pessoa acredita nisso, que é vamos dizer assim, é um criminoso, e quando a pessoa comete isso involuntariamente, sem nem saber o peso da palavra. E você é o cara que pode falar sobre isso. É o famoso sentir na pele. Sentir na pele. Né? Não julgando aos nossos amigos jornalistas, mas e era uma coisa assim que é uma coisa que todos os jogadores, né, ainda pensam, quando a gente vê um jornalista dar palpite no nosso trabalho, sendo que o cara nunca sentiu na pele o que é ser um jogador. Tá tudo bem, o cara estudou, teve universidade, vê anos e anos de futebol, é óbvio que ele tem um conhecimento técnico, teórico, só que prático, não tem. Então, quando você vivencia na prática a coisa boa e a coisa ruim, você aprende. E se você souber replicar isso para a vida, pode ter certeza que não é que isso é uma corrida, mas você sai na frente de alguém. Larga na frente. Porque você tem experiência. O que você teve na sua vida de experiência, eu acho que é um lugar que ninguém, seja o cara mais pobre ou mais rico, gostaria de estar. Ninguém. E só você sabe o que passou. Só você sabe como que funciona. Só você tem a prioridade de falar aquilo e eu ficar quieto e escutar. Então é isso que eu
enxergo em algumas reuniões que eu sento com alguns CEOs, com alguns grandes empresários, quando entra no assunto, eu falo, eu vejo que todos escutam, porque é algo que eu vivi na pele. E às vezes o cara pode opinar, mas é diferente. Né? É diferente quando o cara não vivenciou de fato aquilo e quer palpitar como se soubesse tudo. E não é assim. E eu também não sei tudo. Eu sei um pouco do tamanho do iceberg que é. Né? Então Mas assim, é o que está escrito aqui na xícara, é educação. Isso você nunca perde. Com a educação você nunca perde. Né? Então é o que eu levo. No geral, no contexto tudo, para mim foi uma educação de vida. Danilo, agora a gente mudando um pouco dessa história, foi muito bem explicado. Obrigado pela sua sensibilidade, pelo seu desprendimento e poder falar, né, sem pudor algum. Me preparei para isso, estudei para isso, para poder falar, comunicar, porque senão, se eu guardar só para mim, não... Sabe, eu ensiava por esse momento, assim, para ver você falar e para as pessoas entenderem, porque acho que aqui a gente lacra, que fala assim, o Danilo foi atrás. Ele é foda. Parabéns, mano. É isso aí, obrigado. Mudando um pouco agora, falando assim, culturalmente dentro do futebol, nós temos aquela expressão, o paizão. Uhum. Me diz o que você entende sobre isso, o que você pensa sobre isso, de ser a figura. E aí, paizão? As pessoas, tem muita gente que replica isso sem nem saber a responsabilidade que é você chamar alguém de paizão e você ser chamado de paizão. Como é isso dentro do futebol? O lado ruim é que quando fala paizão, porque já tem fim de carreira, né? A galera fala, ih, paizão aqui já era. Já denunciou a idade. Só que eu acho que falta um pouco de sensibilidade, porque assim, é óbvio que quando o cara se torna já um experiente no futebol, ele já vivenciou muitas coisas que ele vai saber, o filtro, o termômetro. Só que o que ele não sabe é que ele já está sendo um gestor de pessoas, um CEO da sua empresa, sem mesmo ele ter essa noção. Porque ele vai ter lá 20 pessoas para ele administrar. O que é administrar? É ele ter seus 35, fim de carreira, sei lá o quê, e ele saber que tem um monte de gente olhando ele, sem falar, as atitudes, os comportamentos, o modo de falar, o modo de se expressar, na derrota o que ele faz, na vitória o que ele se comporta. Como é que ele xinga, como é que ele aborda. Tá todo mundo te olhando. Porque esses novatos, os meninos novos, ainda não tem uma referência. Começou a carreira jovem. Tá tendo que virar adulto jovem. Eles não passam o processo natural da vida. Eles aceleram etapas. É que nem no WhatsApp, você coloca 2x, eles não vão num x. A vida de jogador é acelerada desde o começo. Então, quando eles caem na vida real do futebol, opa, eu vou me escorar em quem? No líder, no capitão, no cara que ganhou títulos, no experiente. E o que ele tá fazendo? Então, eu tive essa percepção que eu olhei assim... Primeiro que eu sempre olhei o futebol como uma empresa. O que é olhar como uma empresa? Eu ser um funcionário, de fato sou um funcionário, não sou protagonista, eu sou um funcionário. Só que eu estou num cargo de extrema responsabilidade, que eu tenho que cumprir o meu horário e eu tenho que fazer aquilo que tem que ser pedido. Numa empresa, se você é o head de marketing, você tem que entregar para o seu CEO o melhor desempenho de marketing. No futebol, quem que é o meu CEO? Tem o presidente, quem que é os gerentes? É o departamento ali e eu tenho um chefe do meu setor que é o técnico. O que esse chefe pede para mim? Danilo, você tem que fazer isso, isso e isso. E eu, como funcionário, tenho que entregar aquilo. Tem que executar aquilo. Com a minha personalidade, com a minha capacidade de aprender. Mas eu tenho que executar aquilo. Então, eu sempre enxerguei o futebol como uma empresa. E levando isso também para dentro do vestiário, eu também falei, opa, debaixo de mim também tem um setor. São os jovens. Talvez os novatos da empresa, talvez os como é que chama aí, né? Os ADM aí. Então eu preciso passar para eles uma informação também de como que é o caminho. Então é aí que eu acho que vem a parte da liderança do paizão, ele entender que ele é o responsável para fazer o sucesso do outro menino também. Porque no futebol, sim, você depende de si, depende de você. É você contra você. Só que você está dentro de um contexto coletivo. Não adianta nada só eu me dar bem, sendo que eu tenho 10 pessoas que dependem para a gente chegar no resultado final, que é a vitória. Então, todo dia é uma batalha ali. Agora, se eu conseguir fazer com que essas pessoas estejam sintonizadas no mesmo canal, a grande chance da gente chegar no resultado final é gigante. Então, o papel que assume de liderança é justamente isso. É saber enxergar que o menino não está bem e levantar ele. É saber chamar o menino de canto e falar a verdade. É saber o diretor chamar, Danilo, ajuda com esse menino, porque talvez a sua poder de comunicação ele vai absorver melhor do que um diretor. É chegar nele e falar. É tirar o meu lado
atleta um pouco de fora e assumir a gestão, porque se eu conseguir fazer a gestão, eu também vou ser beneficiado. Que é o cara do vestiário, né? É o cara do vestiário. Então, o capitão, o paizão, ele tem que ser um gestor de pessoas. Assim como, na minha opinião, o técnico tem que ser um gestor de pessoas. Você ter 30 personalidades diferentes, 30 culturas diferentes, 30 tipos de famílias diferentes dentro do mesmo ambiente, buscando um objetivo só, é muito difícil. É muito difícil você falar assim, é do meu jeito e só. Não. Não dá pra ser Não assim, dá né? pra ser. É a sensibilidade de eu entender você, entender outro, comunicar com um, comunicar com outro. Se eu sou o reserva e o meu titular fez um negócio que o treinador não gostou, opa, o que o treinador falou pra ele? Então eu já sei o que não é pra fazer. É ter o radar aceso de todos os lados pra você conseguir fazer literalmente todo mundo tá em sintonia. E ninguém é mais do que ninguém. É só que tem que ter uma orquestra. É um maestro ali ajustando todo mundo. Tem o treinador que vai ter as ideias para gerir, mas também os jogadores têm que ter a blindagem. Tem que ter alguém para referência, até para ele se sentir mais leve, se sentir mais... Foi o que aconteceu com o Corinthians. Cássio ficou anos e anos sendo um escudo para o time. Eu como atleta, era confortável eu entrar em campo, porque eu sabia que o Cássio ia me defender em alguma situação. Ele era o capitão, ele era o rosto. Eu sentia mais leve para performar. Quando o Cássio sai de cena, como saiu, fica todo mundo rosto à vista. E agora? Quem que é o para-raio? E aí você vê que você tem que estar preparado. É uma coisa assim que as pessoas só enxergam a partida de futebol e o jogo, mas não enxergam isso, não. Né? Quem é o cara que vai botar a cara? Porque você... É a mesma coisa você tá numa empresa. Todo mundo tem a sua empresa e tem seu chefe. Imagina você não tendo chefe. Você fica meio solto. Quem que manda nessa... Você não sabe se está certo, se está errado, até que ponto vai, não vai. Aí vem o dono da empresa e dá ovada em todo mundo. Você não sabe se foi para você. Então, precisa... Você não sabe quem vai ter uma estratégia, quem vai unir, vai chamar o grupo e falar, vem cá, ó, a gente precisa melhorar. Né? Então, de fato, assim, principalmente no ano passado, no América Mineiro, a gente acabou assumindo, né, eu com os mais velhos, uma responsabilidade que foi um ano difícil, que foi um ano que a gente rebaixou. Então, quando você tem um ano rebaixado, você tem muito mais derrotas do que vitória. E você saber lidar com derrotas não é fácil, né? E principalmente trabalhar o aspecto mental das pessoas, porque se você deixar tudo brando, todo mundo se afuda junto. Então, você levantar o astral, mandar confiança e vai melhorar. É sempre ter a energia lá em cima, não é fácil lidar. Então, o ano passado foi muito desafiador por todos os sentidos. Né? Infelizmente, não conseguimos chegar com o resultado de salvar, mas é o que eu falo, eu não gosto de esperar o final do ano para eu poder levantar o troféu, seja bom ou ruim. Eu gosto de comemorar as medalhas diárias, porque durante o ano, é claro que teve rebaixamento, mas durante o ano teve momentos importantes, teve vitórias importantes, e não estou falando de vitória de jogo, é você chamar um jogador e ele entender, é você recuperar um cara que estava sem confiança. Teve vários momentos durante o ano que tem que ser comemorado para você ter estímulos momentâneos. Né? Senão o cara fica na empresa esperando bater a meta do ano, aí ele não bate, aí ele se frustra, aí vira o ano que vem já pesado, ele fala, isso aqui não é para mim. Então ele começa no fluxo de desistência. Só que, cara, durante o ano ele fez tanta coisa boa que ele não sabe, ele não conseguiu enxergar. Então, assim, comemore as suas vitórias diárias. Comemore... você está dentro de um contexto de coletividade, mas tem a sua singularidade também, né? Você tem que entender, eu falo diversos, né? A gente faz gestão esportiva, falo de diversos jogadores nossos que às vezes o resultado não foi o esperado dentro do coletivo, mas individualmente. Eu falo individualmente, como foi para você? Eu sempre pergunto isso pro jogador. No coletivo tá claro, o resultado tá lá, vitória ou não, derrota, empate... Mas no individual, como foi para você? Eu pergunto sempre para meus jogadores o feedback, falo, e aí, como é que tá? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Então. Como foi para você? O que você sente? No seu olhar pro técnico, a sua identificação com a partida, eu tô mal. Realmente eu também percebi isso. Não, eu estou bem. Independente de não conseguir o resultado, não atingimos o resultado, mas eu me senti bem. Fui bem na partida, o coletivo não funcionou, mas eu estou bem. Então é sempre isso para, cada vez mais, procurar uma performance melhor. Né? Falar assim, já que você tá bem, conversa com fulano, porque... Em várias situações ele poderia ter, né? Então, em razão disso, desse conjunto ter dado certo, então se junta. Troca mais ideias e tal. É isso. Então, é o que eu tentava passar. Falei, gente, é lógico que a gente tem um objetivo final de salvar o time, mas vamos levantar o estímulo. Como é que você levanta o estímulo? É colocando metas curtas, para você sentir prazer também. Você sentir alegria, você se sentir capacitado.
né? Senão você fica esperando, é muito longe, aí vai desanimando. Tem dia que tá bem, tem dia que não tá bem, é normal, é ser humano. Agora coloca estímulos curtos para você. Em vez de você encher o tanque e esperar acabar, você vai enchendo de pouquinho em pouquinho. Opa, agora vai, agora vai, agora vai. Então, esse eu enxergo que é o papel do paizão. Porque, obviamente, eu passei derrotas na carreira, derrotas na trajetória, ganhei coisas boas, aprendi com grandes caras e eu... Foi protagonista de vitórias Fui protagonista. no último minuto, com um único gol, Exatamente, com tudo. Que Então, isso se apaga rápido também, parece uma coisa, né, Danilo, também? não, é loucura. A única coisa que não apaga, eu fico brincando, é que o último título do Corinthians foi em 2019, que eu fui um dos protagonistas, porque eu fiz o gol junto com o Wagner Love. Então, quando alguém vem falar alguma coisa, eu falo, opa, eu tô que nem Vampeta. O último título do Brasil foi em 2002. O último título eu tô lá ainda. Eu sou o último campeão mundial, eu tô aqui. Então, mas é isso. Senão, as pessoas, às vezes até olhando a rede social, é engraçado. Que às vezes a gente faz um post lá e uma enxurrada de coisas positivas. Às vezes tem uma pessoa que coloca um negócio negativo, aquilo te pega. Você quer transformar aquilo. Você fala, eu quero converter essa alma. Aí às vezes eu falo, caramba, será que realmente eu preciso gastar energia pra falar a verdade pra ele? Ou eu tenho que valorizar quem tá me valorizando? Então é aonde você tá enxergando os pontos. Os dois são importantes. Mas também a gente tem que correr pelo bem. Vou fazer um gráfico, né, de relevância. Isso representa quantos por cento É isso. desse universo 100%? 0, alguma coisa? Não é que é insignificante, porque todo mundo tem uma importância. Tem. Mas eu acho que a pessoa, num contexto como esse, se coloca num lugar de insignificância. Total. E aí perde confiança, acha que a opinião alheia ela vale mais do que a sua. Porque é o seguinte, é válido, muito válido a crítica. Mas uma crítica com educação, com ponderação, com respeito, com construtiva. Mas o cara vem querer te criticar, mas ele vem colocar aquilo que de repente ele é. Tudo aquilo que ele diz que você é, na verdade é ele. Exatamente. Porque ele quer colocar toda a sua frustração naquela fala, ei, maluco, e fala aqueles absurdos todos. Ele poderia fazer uma crítica. Pô, Danilo, não concordo com isso, com isso, com isso. Tudo bem, é a minha crítica, mas valeu, vamos que vamos. Mas ele critica sem te conhecer. Sem te conhecer, mas ele excede o direito à crítica, vamos dizer assim. É isso aí. Né? Excede, exatamente. Mas é o jogo da vida e tem que saber jogar isso. Senão a pessoa se trava, não vive, não tem progresso, fica só procrastinando, né? Fica só admirando a vida alheia, querendo chegar logo no resultado final sem respeitar os processos, porque fica só olhando a rede social, nossa, que vida maravilhosa, eu quero ser, mas não entende a caminhada e o processo, que é lento. Que eu também estou aprendendo, né, nesse pós-carreira. Como a gente falou aquela vez, nessa trajetória, os caras não sabem quantas sandálias você gastou, né? Quantas você deixou pelo caminho. Né? É isso aí. Ele quer falar do boot que você tá agora. Quer falar do boot, mas não sabe, né, que tem a vida maravilhosa, todo jogador ganha milhões e milhões. Souberem que apenas 4% no Brasil recebem mais de 10 mil reais. 4%. Olha que informação. 4%. 4% recebem mais de 10 mil reais. Essa é a vida de ser Então, ou seja, o que enxerga disso? Que para você estar dentro dos 4%, é um vestibular tão difícil igual passar em medicina na federal. Por quê? Porque sou ruim? Quem está mais preparado mentalmente para poder chegar lá, para suportar dor, porrada, desafios, não, até ter o sim. O preparo mental é fundamental. Então, né, quando o cara ele chegou lá, ganha milhões, não joga nada, cara, mas ele ainda passou perrengue. Ficou falar aqui as bases, morar embaixo de arquibancada, um quarto tamanho desse estúdio com 8 beliches, sem banheiro, básica, o guarda-roupa era a nossa mala debaixo da beliche. Uma alimentação básica para um alto rendimento, de uma performance que exige muito do corpo. Né? Eu nunca esqueço, quando eu vim para São Paulo, eu fiquei uma semana num time do Taboão da Serra, numa casa lá de alojamento, e o que a gente tinha para comer era salsicha e macarrão, café da manhã, café da tarde, e na janta. E tomava água da torneira. Só que era um processo. Ali eu estava me permitindo. E vem cá, Danilo, legal falar sobre isso. Mas você saiu de uma estrutura de lar que poucos têm. Sim. Da realidade do futebol. Eu tinha a opção de desistir. E aí o que te motivava a falar assim, pô, olha pra minha casa, a minha família, o conforto, profissão, meu pai, tudo o que eu tenho, mas eu quero ser isso. É tão desafiador quanto o cara que não tem nada e que tá buscando a sua caça, a sua realização. Eu quero pegar... Como é buscar essa motivação? E me fala se tem alguma relevância sobre a sua criação, sobre os seus pais. Não, uma frase que meu pai falou, meus pais falaram, quando eu decidi assim, sair de casa com 15, 16 anos,
A gente de classe média, né? Bem, graças a Deus nunca faltou nada, mas eu lembro da trajetória dos meus pais. Minha mãe é funcionária pública, meu pai das 5 às 7 da manhã ia pro exército, depois ia vender jornal, passava o dia inteiro vendendo jornal, e das 5 horas da tarde ele pegava o ônibus 3 horas para ir para uma faculdade, 3 horas da cidade de Paranavaí para estudar Direito. Então ele tinha uma trajetória, ralou para fazer aquilo. Então vamos lá naquela teoria, né? Tempos difíceis fazem homens fortes, homens fortes fazem tempos bons e tempos bons fazem homens fracos. Mas vem cá, o seu pai te promoveu tempos bons, eu não vi você ter um cara fraco aí não. Não, mas é porque aí ele falou assim, olha, vai. Se der ruim, volta. Nós estamos aqui. Acabou. Eu tinha o não luxo... chega a ser a parábola do filho pródigo. Não. Mas ele te permite ir pro mundo e fala, quando você voltar, eu tô aqui. Aí eu quero entrar num gancho que gera uma boa discussão, que muitos falam, pô, mas você teve estrutura familiar, você tinha a opção de voltar. Eu falei, opa, vamos lá. O menino que nasce da favela, da comunidade, ele não tem opção de voltar. Você concorda? Não tem opção. Ele tem que vencer sim ou sim. Ou vencer. Vencer ou vencer. E é desafiador. O classe média, assim como eu tinha a opção de voltar. E aí eu te falo, o que é mais... Não vou falar mais difícil. Você acha que é difícil, cara? Todo dia você tem duas opções. Ou você larga ou você continua. Você tá na dieta, você tem um chocolate, uma tapioca aqui. Todo dia é uma tentação. Eu vou comer chocolate, eu vou comer tapioca. Não, eu vou comer tapioca porque é saudável. O chocolate destilado. O chocolate, para mim, era voltar para casa. Era ter a vida boa. E a tapioca era manter na dieta resiliência. Todo dia estava na minha frente essa tentação. Todo dia. Se eu estava num dia ruim, tava aqui as duas coisas, os dois caminhos. Eu vou largar. Então... Vou problematizar o negócio e trazer mais para dentro da sua realidade. Você sofreu uma tentação, falou, eu tenho tudo na minha casa, eu tenho uma cama, um colchão, uma família, roupa lavada, eu tenho uma boa casa, roupa lavada tudo certinho. Aí vamos trazer a realidade da maioria. Ele só tem o prato de arroz com salsicha. Ele não tem nem essa tentação. Ele não tem a tentação. E às vezes é o seguinte, aquele prato de arroz com salsicha, na casa dele não tem. É isso. Então isso são duas motivações. Eu preciso de lutar e aqui eu me alimento. Me alimento. É quase a criança na escola da rede pública. Ele vai para a escola às vezes só para se alimentar. Então, fazendo a analogia, todo mundo já fez uma dieta na vida. E todo mundo sabe que é difícil você se manter contra a tentação. E a minha tentação era eu abandonar tudo e voltar. Só que eu fui resiliente contra a minha tentação e eu fui extremamente resiliente contra a minha vontade. Eu vou passar perrengue, eu vou passar necessidade, mas eu não vou falar um ar para os meus pais, porque eu não vou levar preocupação para casa. Sozinho. Eu vou segurar a bronca sozinho, porque eles deram todo o conforto para eu voltar se eu quisesse, mas eu não quero. Porque essa missão é minha. E tá tudo bem. Eu preciso fazer a minha história. Então, eu tive uma carreira, até dar certo, que eu falo que a carreira mais difícil do atleta não é depois, é quando ele tá na transição, para ele virar profissional. É a parte mais difícil, onde muitos caem por terra. A maioria dos Ele vem na base ali com uma realidade, sucesso estourando, quando chega na hora da verdade... Não sabe o que fazer. Sumiu. Então, essa minha tentação eu sempre levei comigo, porque era difícil demais eu falar, caramba, por que eu tô morando num alojamento com 8 beliches e uma confusão, não tendo nem banheiro, tendo que limpar banheiro segunda, quarta e sexta, porque dividia as duplas, tendo o meu armário dentro da mala, porque tava as roupas tudo amarradas, fedendo mofo, e eu podendo saber que tá em casa. Então, assim, é uma dificuldade também. Não é tanto quanto o cara que vem da comunidade, que ele não vai voltar para casa porque ele não quer voltar para o barraco e não quer se encontrar com a criminalidade. E ele tem que fazer acontecer. Ele tem uma pressão natural que ele vem de berço. A minha pressão era diferente. Também vinha de berço. Só que era ou eu abandonava para ter o bem bom, ou eu me desafiava a passar perrengues, coisa que eu não tive na infância, para crescer na vida. Então, eu enxergo que o cara que é classe média e o cara que é classe pobre, para se entrar no futebol, ambos têm as suas dificuldades. Não é fácil para ninguém. Por isso que só 4% consegue ganhar mais de 10 mil reais. Então é difícil para todo mundo. Basta você saber como enxergar. Porque tem muitos jogadores, e eu vivi isso, de classe média, que tinha tudo e não conseguiu, porque não estava aqui preparado. O preparo vai além do físico, é o mental. E muitos classe
pobre que era craque, que também não conseguiu, que também tinha problema mental, não conseguiu passar resiliência, não conseguiu absorver, não conseguiu vencer. E não era questão financeira. Porque quando você chega no futebol, você tem um mínimo bom bem feito. Pô, eu reclamava que tinha salsicha, macarrão, o cara não reclamava. Era do bom ou do melhor? Cara, não era, mas era o que tinha. O que eu vou fazer? Eu vou ficar reclamando e pedindo para voltar para casa? Para quê? O que vai mudar? O que vai crescer? Não vai adiantar nada. Então, o que eu fiz? Quando eu saí de casa, eu não levei minha casa junto comigo. Quando eu saí do Brasil, eu não levei o Brasil junto comigo. Porque isso não ajuda na adaptação de ninguém. Quando você reconhecer as suas origens, as suas raízes, sim, para te dar uma essência de humildade e de personalidade. Você trazer aquilo para sua vida todos os dias, não dá. Não dá, porque ela pode ser uma âncora que vai te travar. E a âncora você larga de uma para se enganchar em outra. Com a essência. E foi o que eu fiz. Eu tinha uma âncora de base familiar, que me deu educação, instrução, o que é certo, não o que é fácil. E aquilo me fez ser resiliente nas minhas coisas, nas minhas vidas. Seja para vitórias, seja para derrotas, e para desafios. Desafios, né? Se a gente for parar para pensar, um jogador de futebol, 99,9% ele perde mais do que ganha. Num jogo de campeonato de futebol, no Brasileirão, são 20 times. Só um é campeão. Quer dizer que os outros 19 são perdedores? Depende do ponto de vista. Só que eles não ganharam o título. Então, o cara ser vitorioso mesmo, são poucos que é sempre vitorioso. A maioria, ele lida muito mais com derrotas. E aí, o que faz o cara ser um vitorioso é como ele lida com a derrota. Como ele enxerga aquilo. Aquele vitorioso, em algum momento, ele já foi derrotado. Né? Na maioria das vezes, ele já foi derrotado. Porque dos títulos que você disputou, a maioria... Eu perdi. Eu ganhei 2 títulos na vida. Dos 40 que eu disputei. E isso me fez um cara derrotado? Não. O que você absorveu em todos esses momentos de derrota? Que na derrota você aprende muito mais que na vitória. Te faz resiliente, te faz persistente. Eu, um cara que nunca fui um craque, eu fui o mediano persistente, seja na escola e na vida. E isso não é uma coisa baixa. É você aprender que... Eu aprendia com os detalhes. Com os... Momentinho, eu nunca dominei no peito e falei assim, eu sou foda, eu vou fazer do meu jeito, tá tudo certo. Sou esforçado. Eu tinha que se ganhar no esforço, irmão. Eu tinha que superar no esforço. E você olha o cara e fala, caramba, o cara tá voando muito mais, mas eu tenho mais raça, eu tenho mais determinação, eu vou conseguir, eu quero esse espaço. O meu gráfico era assim, ó, foi crescente. O craque, e todo mundo tem um amigo que não vingou, que era bom de bola. E por que ele não vingou? Porque o cara surfa assim, o craque, ó. Ele não tem resiliência. Não, cara, assim, eu faço uma analogia, eu falo sempre, quando eu tô trocando uma ideia com a molecada, eu falo, ó, tá cheio de cabeçudo com a vida realizada profissionalmente no futebol. E tá cheio de craque acabado no futebol. Perfeito. Sabe por quê? Porque o cara, a soberba toma conta, ele acha que ele é absoluto, só que ele esquece que ele tem que se dedicar, que ele tem que abdicar de muita coisa e ir pra luta. E o cabeçudo, ele sabe dessa deficiência e fala, cara, eu tenho que me esforçar muito mais porque eu não tenho esse talento. E aí ele vence. Vence. Porque eu venci realmente no esforço, no aprendizado, apanhando, escutando. E não te cortando aqui, eu já vi em resenha aí de final de ano, trocando ideia, em jogos beneficentes, os nossos peladas, eu já vi uns rachas assim, do craque... Lógico. Tá quebrado, frustrado e levando uma com o cara que falou assim, você jogou na onde? Falei assim, mas aonde eu joguei foi o suficiente pra ser quem eu sou. É isso. Minha carreira foi assim, crescente, como você falou. Crescente. Né? Do que aquela soberba de achar que é mais que o outro e tal, e descer. Então, e aí, nessas horas, vamos dizer assim, o craque de boteco, né? É isso. Encosta o embigo no balcão ali, sai roncando. É o resenha. Não... É que eu falo, eu faço mentoria com alguns atletas, com pais de atletas, para alimentar esse sonho, que eu falo, o futebol, ele... É difícil, mas não tá tão difícil como era. Você tem muita dificuldade de falar com pais de jogadores, nessa relação pais e filhos, que o filho é o jogador e pais é o pai que de repente é pai e quer assumir uma outra tarefa que não lhe cabe, ou até lhe cabe, mas não está preparado para isso e atrapalha todo o processo do atleta? Eu falo assim, é um pouco delicado, mas eu falo assim, se você conseguir diferenciar ser pai do seu filho e não pai do filho jogador... É um grande passo. Porque o pai do filho, ele vai cuidar do filho, da educação, sei lá, dinheiro, o que seja.
Agora, quando o pai enxerga que o filho se tornou um jogador e ele quer ser o jogador, quer cuidar da vida do jogador, aí dá ruim. Isso aí, estatisticamente, dá ruim. Pode ser que um ou outro funcione, mas eu vivenciei na pele a ponto de falar para um pai. É mais ou menos assim, deixar de enxergar o filho, enxergar número? Chegar número e aí enxergar assim, não, pô, por que não coloca meu filho para jogar? Não, meu filho é craque, não, meu filho é isso, não, é aquilo. Então é muito coração, pouca razão. E isso atrapalha. Em tudo na vida. Só precisa do empresário, tem muito disso, né? Tem muito o cara disso. me liga e fala assim, eu tenho meu filho ali, mas ele só precisa do empresário. Eu falei, peraí. Não é. Ah, é sorte. Ah, mas não sei o quê. Ah, por que isso? Aí não quer tomar um não. Eu falei, cara, eu tive 6 não na vida para poder ter um sim. Né? Então, não respeita o processo. Nós temos exemplos de craques, além de você, assim, daqui, que estão marcados na história, como Cafu, como Rivaldo, que foi trocado por chuteiras, Exato. mais ou menos, acho que é essa, isso, né? É isso. Cafu que foi reprovado não sei quantas vezes, inclusive no próprio São Paulo. E depois que é a resiliência. Eu comecei no futebol sendo contrapeso de um outro jogador. Eu fui fazer um teste porque o cara foi, eu pedi pra ir e falei, vai de contrapeso. Eu passei, outro ficou. E aí começou minha trajetória. É assim, então às vezes as pessoas acham... Você foi tipo aqui, não tem tu, vai tu mesmo. Eu falei assim, posso ir junto? Tá, vem. Aí fui lá, vi nada, o cara deu... Você falou, é aqui. O meu teste no Paraná Clube, eu falo pra muita gente, eu fui fazer uma peneirada no Paraná Clube e eu jogava de meio campo, de 10. E a gente foi fazer um teste lá acho que no Círculo Militar em Curitiba e tinha, sei lá, não lembro o número exato, mas de 100 a 200 atletas. Só que na época você chegava com uma fichinha e sentava lá e todo mundo ficava no campo e o treinador começava a falar, os goleiros vai para um lado. Os atacantes vai para o outro. Começou a dividir por setor para depois formar os times e fazer, porque era muita gente. E aí começou a falar, lateral para um lado, zagueiro para o outro, goleiro vai para trás, isso todo mundo no meio do campo. Atacante vai para frente. Aí ficou de uns 200, ficou uns 60, 80, esperando a vez, que eram os meio campo e os volantes. E todo mundo sentado. E aí na hora que ele falou assim, meio campo, vem para o lado. Obviamente, levantou uma penca. E na hora que eu levantei, eu vi que tinha ficado sentado uns 3, 4. Eu sentei. Instintivamente, eu sentei. Aí... Instintivo, visão, sei lá, que coisa, foi. Né? Sentei. Fiz o teste de volante. Resumidamente, dos 200, vou arredondar o número, passou só 2. Eu e o Rodrigo Pimpão de atacante. Então, assim, se eu não tivesse a percepção de que eu não sou craque, mas eu sou resiliente. Ali já foi o primeiro sinal de que eu fui mais estrategista do que bati no peito. Você se conhecia. Eu sei que eu sabia da sua limitação e da Sabia. sua capacidade. E tá tudo bem. Eu acho que a maior virtude das pessoas é saber o seu limite e querer melhorar isso. Você achar, você pode ser frustrado. Todo mundo, vamos dizer, a gente fala assim, todo mundo quer ser atacante. Né? Todo mundo quer. E é isso. Então, assim, aí ali eu falei, opa, aí eu comecei a detectar que as minhas maiores virtudes, eu era craque nos detalhes, na percepção. No que tava, o que o outro fez de errado para não fazer. Observador. Cara... O que o treinador pediu? Ele gosta de dar bom dia? Eu vou dar bom dia. E tá tudo certo. É meu chefe, pô. Não vou agradar meu chefe? Eu vou falar, não gosto? Não vai. Extra-campo é tudo, né? Então, assim, isso foi... Comportamento. Então é uma questão que eu falo pros pais, justamente isso. Falo, olha, tudo bem você achar que seu filho é craque. Todo pai acha que o filho é craque. Mas no jogo da vida entre as 4 linhas, irmão, é uma selva. E não é ser só jogador bom dentro de campo, né? É quando você é substituído, caras e bocas, desdém, motivação. É o comportamento. Comportamento da vez pro outro. Tudo isso influencia. Demais. Se você fica no grupo ou não. Eu sempre falei para vários jogadores meus. Falei, quando você é substituído, como você sai de campo? Como você olha para seus companheiros e pro técnico? É isso. Quando você tá no banco, como você olha? Como você comemora? É isso. É? Quando você está relacionado, não relacionado e o que você faz com isso? Como você comemora? Quando eu vejo um jogo ou vejo um vídeo de alguém que manda os jogos, e lógico, a gente tem a percepção de parte técnica e tática aguçada porque a gente vivenciou isso, né? Meu mestrado, doutorado, PhD foi futebol. Só que o que eu olho é de fato o comportamento. Quando o menino não recebe a bola, o que ele faz? Ele olha para baixo, ele deita o braço ou ele levanta a postura. Quando ele erra um passe, qual que é o comportamento dele? É ficar raivoso, xingando, ou ele é correr atrás? E isso são gatilhos que definem o passo dele, define a trajetória dele. E o futebol de hoje, que para você se tornar um grande atleta, você precisa de comportamento, comprometimento e resiliência. E você não precisa de
tanto talento, porque antigamente, cara, imagina, lembra a seleção de 98, 2002? Nossa, Se você não fosse talentoso naquela época, irmão, esquece. Você não nem jogava. sentava no banco. Não sentava. O banco já era pesado. Hoje não, se você for resiliente, você pode ser o capitão do time. Se você for o persistente, o famoso nota 7, você chega longe tanto quanto o craque. Então, a disputa, ela abriu muito mais do que antigamente. Que foi o que a gente acostumou a ver os craques, a ver o show Ronaldinho Gaúcho, aquela coisa que era maravilhosa. Hoje você não vê. Pelo contrário, quando um atleta faz um drible, toma amarelo, igual aconteceu com o menino agora. Deu um chapéuzinho lá, arrumou confusão, ele tomou um amarelo porque não deu um chapéuzinho no cara. Porque mostrou o talento dele. Mostrou o talento. O recurso. Então o futebol mudou. As coisas mudaram. Né? Se eu tivesse começando minha carreira agora, pode ter certeza que minha trajetória seria maior. Mas muito maior. Porque eu dividi vestiário com o Raul, eu dividi vestiário, eu joguei contra Pirlo, Nossa. eu joguei contra Robinho, eu joguei contra Ronaldinho, eu joguei com os craques, você tinha que ser craque. Agora, fácil irmão, marcar você não esses precisa. caras. Você tem que ser craque? Tem, mas é muito mais ser craque mental, resiliente mental, inteligente mental, do que de fato driblar 5, 6, 7 jogadores e fazer 30 gols no jogo. Então mudou o jogo. E quem tá percebendo isso tá conseguindo ter vantagem. Nos testes, nas peneiradas. Eu fui agora recentemente num clube que você vê moleque de 14, 15 anos desse tamanho. Ou seja, tá todo mundo apostando na força física, não mais na força os caras tática e podem- técnica. Jogador pequeno Acabou. hoje tá sofrendo. Eu falo, tem que jogar Tá triplicado. sofrendo. Né? O futebol virou muito mais físico, contato físico, briga, do que dribbling. E é uma conta que eu não eu sou gestor também, a gente faz captação, entendo, mas eu não aprovo 100% esse modelo, esse pensamento das pessoas, porque eu lembro do Juninho Paulista, quando ele passou perto de mim assim, cara. Eu falei, esse menino joga. Quando eu vi ele jogando, eu falei, pelo amor de Deus, como joga? A raça do Fagner, vamos falar, né? Sim. Pequeno, mas ele compensa de que forma? Na que não raça tem que E ser. Até cede, porque Até o bicho é cede, bravo. é isso. Pega Mas firme, se ele então- não for firme, ele Mas se não apanha. for firme, ele apanha. Ninguém É isso. esquece ele no banco. É isso aí. E é verdade. Então, quer dizer, se superar... Eu acho que essa proporcionalidade do tamanho, né, físico e ele tem que ter um talento dobrado, essa questão da proporção do cara saber que ele não tem tanto talento e ter uma capacidade mental de se reinventar e saber se encaixar como você fez. Na hora da peneira, você... Opa! Deixa eu isso ficar aí. quietinho aqui e vou por aqui. Não, o próprio Ronaldo Fenômeno falou que quando ele começou, para ele entrar no time, ele foi de goleiro. Porque ele falou assim, se eu passar de goleiro que é a menor concorrência, depois eu falo pro Daqui a treinador pouco que sou eu mostro. atacante. Daqui a pouco eu mostro. Então, Olha, assim, é uma estratégia. Né? É uma tinha que estratégia. furar a bolha, tinha que entrar. Entrar, irmão. Entra, depois você se vira. Vou né? dar um jeito. Depois dá um jeito. Então, mas às vezes o craque não, ele, não, é do meu jeito e é assim. Eu falo Não. outro dia eu fiz um trabalho com uma pessoa e eu falei assim, cara, tudo bem, você é arquiteto, isso, aquilo, outro. Vai ali, entra de servente de pedreiro. Porque como é só indicação esses cargos, arquiteto, vai de servente de pedreiro. Daqui a pouco você vai de apontador de cartão. E aí quando o cara da empreiteira, dono da empresa, se der conta, você fala, mas como você sabe fazer esses cálculos, fazer isso, aquilo, outro que você estava ajudando? Não, eu sou formado. É isso aí. Aí o cara fala, poxa, qual é o valor que você vai ter? Porque eu tive paciência, eu entrei lá no comecinho, e as pessoas detectaram o meu valor. Aí chegar e falar assim, eu sou fulano, eu preciso dessa vaga, ou me dá uma vaga, eu quero fazer um teste. Primeiro você entra, depois você... Vai lá devagarzinho, enche um carrinho, sabe? É Vira igual, uma massa. igual o filmmaker aqui, nossa, ele é Compadre Washington, ele é nosso creator, parceiro. ele é creator. Creator. Eu acho que é creator. Só que como que ele entrou? Ele entrou como filmmaker. Vai pra rua. Agora descobriram que ele era algo a mais. Aí foi pra um cargo acima na empresa porque ele já era. Só que ele entrou por um caminho, falou, primeiro precisa Aqui, entrar. eu vou mostrar o meu valor. Depois eu mostro Vou mais. mostrar. Isso. Então Paciência, resiliência, é isso aí. estratégia. Estratégia. Então é o jogo da vida, cara. Não adianta você querer que seja tudo do seu jeito, do seu tempo, no seu melhor momento. Não é. Agora, Danilo, nessa sua trajetória, você é pai, certo? Uhum. Você é filho, ainda é filho, e será filho, se Deus quiser, por muitos anos, né? Você é filho, né? E você é pai. Em todas essas suas andanças como jogador de futebol profissional, dessa história que você contou de como você fez para poder dar certo a sua trajetória, ter enfrentado todos os desafios, essa relação com o seu pai, você quer levar alguma coisa do seu pai para o seu filho, como era também uma pergunta que eu ia fazer, você conversava muito com o seu pai nesses momentos de dificuldades, ele era a sua referência, ainda mesmo falou assim, eu vou para o mundo no desafio, mas em algum momento eu preciso de falar com meu pai? Sinceramente, eu nunca tive. Aí eu acho que é algo, não sei se é minha personalidade, a gente nunca teve tanta troca de desabafos.
só que não precisava ter os desabafos para se entenderem. Né? Então, eu visualizava bastante as atitudes dos meus pais, visualizo bastante, e sempre levei em consideração aquilo que meus pais mostraram. E meu pai falava 2 palavras que eu sempre levei: insistência e persistência. Essas 2 palavras você nunca perde na vida. Você pode não ganhar, mas você não perde, não tem como. O insistente e o persistente, ele incomoda qualquer setor e ele entra em qualquer lugar. Porque as pessoas hoje, elas querem algo para ontem. Elas não têm o processo de espera. Elas não têm a persistência de você não conseguir hoje, mas você vai conseguir amanhã. Nós estamos vivendo uma geração de imediatismo. Imediatismo. Clique no mouse, é isso? As pessoas não assistem mais vídeo no YouTube num X, fica acelerando. Ninguém consegue assistir mais, escutar áudio no WhatsApp num X, tem que acelerar. Tem pessoas que assistem filme na Netflix no 1.2x. As coisas têm que ser rápidas. As músicas antigamente durava 4, 5 minutos, hoje dura 2. Os filmes, para ser de Oscar, tinha que ter intervalo no cinema. Hoje, se for mais de 1h30 de filme, não sei se funciona. Então, o gatilho nosso de dopamina na rede social, ela tem que durar 7 segundos. Se em 7 segundos não te prender, você muda. Então tá muito acelerado. Só que a vida real... O bicho tá estudando mesmo, o bicho tá brabo. Só que a vida real, não é rápida assim. É verdade. É o processo. Qual que é a maneira mais sólida das pessoas ganhar dinheiro de gerações em gerações? Com o quê? Terra. Você compra terra hoje, a longo prazo você vai ter uma performance. Ou seja, o processo a longo prazo, ele é validado. A tese validada. Só que a gente quer o quê? Jogar hoje. Quer jogar no Tigrinho para ganhar dinheiro. Para jogar agora no Tigrinho para almoçar. Pô, a conta não vai fechar. A conta não vai fechar. E lógico, não estou falando que eu faço isso na vida do processo. É lógico que eu quero que os meus negócios funcionem rápido. Porque eu tenho conta para pagar. A conta não para. Só que tem que respeitar o processo. E o processo vem do quê? Da insistência e da persistência. E também da paciência. Então é algo que eu levo muito dos meus pais. O pessoal não sabe mais o que é uma construção, né? Sabe? Pô, você vai falar, vou construir minha casa. Caramba, vai demorar 18 meses. Nossa, quer saber? Eu vou gastar um pouco a mais para mudar amanhã já. Pô, mas você tem noção do quanto você vai ganhar se você construir lá o quanto vai valorizar, quanto vai economizar, do que comprar um negócio pronto? Entende? Então, mas é difícil, é a vida. E eu aprendi isso com os meus pais. Conservador. Você aprende muito de uma forma observando, né, Observando. Eu vejo que você é um cara muito observador. Observo. Né? Eu observo quando mais. Quando eu fiz essa pergunta a respeito do seu pai, você falou, eu ouvi muito pouco, mas palavras impactantes, frases impactantes marcaram, mas eu aprendi muito vendo os meus pais, eu percebo que você é um cara observador. Porque assim, eu olho o resultado vem a longo prazo. O que ele fez a longo prazo? Isso. Eu tenho, às vezes, né, debates com meu pai de discussão boa sobre investimentos, né? Ele não é muito a favor de mundo de criptomoeda. Eu já sou mais entusiasta em mundo de criptomoeda. E às vezes eu fico brincando. Eu falei, eu vou tirar todo o meu patrimônio e vou colocar tudo em Bitcoin. Ele fica maluco. Você precisa de tijolo, relar. Né? Só que, lógico, é uma provocação que também são gerações. Sei. E eu entendo que tudo o que ele fala é uma tese validada. É algo que teve resultado. Né? Só que eu só preciso modelar com a atualidade e com os meus gostos e momentos. Né? Só que eu sei o que faz sentido e o que faz certo. Né? Então, eu olho muito isso, os resultados que eles fizeram. Ele conhece um terreno fértil porque ele plantou e colheu. É isso. Você conhece um novo terreno, uma nova informação fértil que você vê prosperidade nisso. Prosperidade. Só que eu sei que de tudo, aonde que é o mais seguro? Naquilo que ele fez. Naquilo que ele fez. Acabou. Isso aí não se discute. Não se discute. Agora, o que tem para vir do novo é algo que posso provar para ele que funciona. E você aceita o desafio. Eu sei o desafio. Sua vida já provou isso. Só que eu sei o que funciona. E aí eu também deixo alguma coisa ali porque eu sei que aquilo funciona. Então, assim, eu não viro as costas, eu escuto, porque, obviamente, a gente sempre aprende com pessoas mais velhas e com vivências, porque todo mundo errou e aprendeu na vida. É fundamental a participação do pai, além da educação, nesse processo de formação de intelectual para lidar com finanças, para o crescimento, para perpetuar sua existência e não sofrer na sua velhice em relação à questão financeira? Eu acho que, e aí é um gancho que eu gostaria até de estender. Porque tem pessoas que não têm um berço com essa informação. E aí busca uma pessoa no caminho que você está trilhando agora.
E é justamente esse gancho, porque é onde eu estou me posicionando mais agora. Eu sou o pai do mercado financeiro. Saí do paizão de vestiário, agora eu sou o pai do mercado financeiro. Não digo nem do mercado financeiro, porque é muita responsabilidade você gerir o dinheiro dos outros. Né? Se a gente não consegue gerir o nosso dinheiro, imagina dos outros. Né? Agora, você delegar para profissionais que têm transparência, educação e tese validada, aí eu acho que é a minha missão. Porque, de fato, é isso. Tem uma estatística que eu peguei até da NBA, mas replica muito no futebol, que 95% dos atletas, quando viram aposentados, em 5 anos, se eles não tiverem uma gestão do patrimônio, acaba o dinheiro. Repete isso para mim, Danilo, por favor. 95% dos atletas aposentados, em 5 anos, eles acabam com o dinheiro. Porque eles não passaram a carreira fazendo a gestão. E detalhe, muitos começam a fazer gestão quando o gráfico, vamos lá, o gráfico do atleta ele começa a subir. Vamos dizer que nos 23 anos ele começa a ganhar bem, 30 aqui começa depois a descer. A naturalidade do ser humano, faz parte. Ele não tem uma velocidade de cruzeiro, né? Não. Ele só cai, É aqui, sobe e desce. Sobe e desce, faz parte. É começo, meio e fim. O problema é que muitos começam a olhar só pro dinheiro na hora que tá aqui, ó, descendo. Só que aonde que foi o pico dele de ganho? Aqui é no meio, aqui que ele começou a ganhar. Cara, por que você não pega aqui e começa a trabalhar para que quando você começar a descer, que foi o que eu fiz, quando eu começar a descer, não foi descida assim, ó. A descida tá indo lateralizada. Você tá mantendo uma velocidade de cruzeiro. Exatamente. Porque eu me Não preparei... desce, nem sobe, mas mantém. Porque eu me preparei durante o meu percurso de ganho para que quando eu fizesse a transição, o meu ganho, ele se permanecesse. E esse estudo, que é um estudo da NBA, mas também funciona no Brasil, e tem relatos que se a gente for parar para pensar, todo mundo sabe de alguém mesmo não conhecendo que quebrou. Teve milhões e milhões como jogador e quebrou. Por quê? Porque não teve uma gestão. E o que não é ter gestão, Danilo? Investimento errado. Pô, mas o cara, ele tinha uma cabeça boa. Ele teve uma cabeça boa, mas confiou sempre num parente, num primo, num amigo, num tio, num vizinho, que falava que tinha capacidade de gerir. E não tem. E aí replica para a parte familiar. Poxa, eu vou deixar... Nem de conquistar teve, quanto mais de gerir. Então eu vou deixar... Comecei a ganhar milhões, vou deixar meus pais cuidarem, mas, pô, meu pai nunca teve 1 milhão na conta. Como é que... Com todo respeito, eu confio demais, mas como é que eu vou deixar na mão de alguém que nunca teve? É a mesma coisa que o cara que ganha na Mega Sena. Ele passou a vida inteira salário mínimo. Ele ganhou na Mega Sena, ele vai saber gerir o dinheiro dele? Não vai. Não vai. Ele vai comprar coisas vai se endividar. E coisas que depois exigem muito da manutenção para manter. O caso do cara comprou uma Ferrari, só que no ano que vem tem PVA batendo na porta, tem o seguro e tudo, ele fala, e agora? É isso. Então, assim, eu falo para alguns que é onde eu entro agora na parte de... que eu já fazia um pouco de vestiário, de educação financeira, de falar, olha, investe, não gasta com tudo. Você quer ter vontade de ter sua Ferrari? Se pode ter, só que existem maneiras de ter. E até um falou assim, mas como? Eu falei, quanto você acha que custa uma Ferrari? Ele falou assim, 2, 3 bilhões. Eu falei, beleza, você quer pegar 2, 3 bilhões e comprar uma Ferrari para pagar de gatinho? Ele Eu falei, o que você vai fazer depois? Não sei, vendo. Eu falei, você sabe o tanto que você vai perder dinheiro com isso? Mas aí eu tenho... Saiu o documento, já tá... Só que aí ele não pensa o que perde, porque ele tá recebendo salário ainda. Então ele não sente. Aí eu falei assim, vamos prestar atenção. 365 dias do ano, você tá jogando num time de futebol. Você vai ficar praticamente 11 meses jogando. Desses 11 meses, você vai ter 2 dias da semana em casa, porque viaja muito e concentra e tal. Então, se você tiver uma Ferrari, na minha opinião, você vai usar ela no máximo por 30 dias no ano. Aí ele falou assim, aonde que você vai usar? Nas férias. Vamos fazer assim? Você vai pegar os mesmos 2 milhões, a gente deixa aplicado. Esses 2 milhões vai te render juros por mês. Quando chegar nas férias, a gente aluga uma Ferrari. Ninguém precisa saber. Você paga de gatinho no rolê e tá tudo certo e pá. Só que você devolve. Você economizou, não gastou o seu dinheiro, você fez o seu dinheiro trabalhar para você pagar uma vontade sua. Uhum. Eu tenho certeza, qualquer pessoa aqui gostaria de ter uma Ferrari. Com 1 mês você perde a vontade. Não perde a vontade, você sacia a vontade. Primeiro que não dá pra gente usar sempre. Na nossa, não dá pra levar todo mundo que a gente quer levar. Não dá pra levar. É um gasto danado. Você matou sua vontade, o seu prazer de infância que eu acho que tem que matar. Só que você usou uma estratégia, você se protegeu, se blindou. Quero comprar um apartamento de qualquer jeito. Compra, pelo menos um imóvel, a sua casa. Depois vai... Entende? Então é o que eu tenho falado um pouco pros... Né? Tem um menino de 17 anos que faz mentoria comigo e ele
tem uma curiosidade da parte financeira que é surreal. Eu falo assim, olha, eu tenho certeza que você não é o craque do seu time. Só que com a sua curiosidade, sua vontade de buscar informações, você vai chegar longe muito mais do cara que é titular da sua posição. Pode ter certeza. Então, é isso, é olhar para o nosso bolso enquanto a gente está ganhando bem. Eu vivi isso na pele. Quando eu jogava na Itália, ganhava em euro, coisa boa e tal. Tive meu carrão dos sonhos, tive minha casa dos sonhos. Só que sempre eu olhei no meu pico. Danilo, não uma descesse. pergunta. Como você trabalhou, né, jogador de futebol de alta performance aqui no Brasil, depois foi para a Europa. Esse problema também na Europa, também de educação financeira, existe por ser... Né, vamos dizer assim, é Europa e Brasil, vamos ver essa diferenciação. O comportamento dos jogadores são muito semelhantes, independente de países, de continente? Não, o Brasil ela é mais gritante. Mais gritante. Tem um dado de mercado financeiro que na Europa, se eu não me engano, 60% das pessoas, digo a população, ela investe, né, o dinheiro. Nos Estados Unidos, 50%. No Brasil, 3%. Não. 3% da população brasileira investe o seu dinheiro num fundo, num investimento, alguma coisa. Americano, 50%. E europeu, 60%. 60%. Isso faz toda a diferença. Mas muito. Então, assim, a nossa educação na verdade, a gente não teve educação financeira. Eu não lembro da minha na escola alguém falar assim, sabe o que é juros? Sabe o que é imposto? Você sabe que o Brasil é a maior população, o maior país no mundo que mantém o dinheiro na poupança. O brasileiro ele se acontenta a ter 0,2%, 0,3% na poupança e está tudo bem. Ele não sabe que isso não gera nenhum benefício dele, a não ser que pegar o dinheiro e guardar e perder com a inflação. Que engole. A longo prazo vai ser engolido. E o cara acha, não, tá guardadinho lá na poupança, tá tudo certo. Beleza, melhor do que gastar. Vai. Mas assim, é porque falta informação para ele saber que existem métodos validados e seguros para ele proteger o patrimônio dele, proteger a família dele, porque se tratando do mundo do futebol, ele não leva uma carreira sozinho, ele leva um batalhão, principalmente a maior parte que vem de renda baixa, ele vem com a família dependendo dele, ele vem com os parentes, com os parça, com os tio, com as namoradas, com as pensões, vem tudo. Tem uma coisa que ele se sente na obrigação, né? É o fardo que ele leva. Embutido na cabeça que ele tem essa obrigação. Né? E posso te falar, é tão detalhado isso que, falando de desenvolvimento pessoal, algumas pessoas não entendem por que o jogador errou um pênalti. Ou porque não está jogando bem. Ou porque tem muitas lesões. Ela acha que o cara não tem capacidade técnica. Só que eu tenho certeza que um dos pilares que faz isso acontecer é a estruturação que ele tem por trás, que não está bem resolvida. Quantas e quantas vezes tem cheio de problemas. Cheio de problema. Quantas e quantas vezes tem jogador que entra em campo com dívida, entra em campo sendo ameaçado, entra em campo sabendo que se ele não performar, ele pode correr o risco de ser mandado embora, e se ele for mandado embora, ele não vai ter mais o salário, que tem um batalhão de pessoas lá que depende dele. Ele vai entregar 100%? Não vai. Esse peso já... Não vai. Então, se ele não tiver bem resolvido as bases, as alianças, não tem como o cara performar no futebol e em qualquer setor da vida. Então, por isso que eu falo, aonde que é o maior gargalo da pessoa hoje ter ansiedade, pressão, depressão, problemas? É financeiro. É dívida. Ah, tô mal porque minha esposa me largou. Cara, é emocional, você cura. A gente fala no escritório muito sobre isso. Quando o cara tá ruim de grana, ele tá ruim em casa, tá ruim com a família, a mulher vai brigar porque... Cara, a questão financeira não é que tá falando onde a mulher tem... Não é que tem interesse. É que você paga as contas em dias, você janta bem, você come bem, você veste bem, você paga... E quando isso não acontece, seja em casa, você não tem paciência para lidar muito com a mulher, porque é pergunta, ela vai colocar na mesa ali as contas, ela vai dizer o que precisa e você não consegue dar conta. E vice-versa. E a mulher também, quando chega em casa, que muitas das vezes a mulher é a provedora e o esposo tá ali, que o salário dele é menor, e ela também não consegue dar conta, fala, o que acontece? Então... Essa relação estremece o relacionamento, tanto quanto para o homem quanto para a mulher. Né? Porque então, o financeiro é fundamental para manter. Então eu falo assim para os meninos, cara, você ter milhões, cara, lógico que é maravilhoso. Só que se você não tiver responsabilidade para administrar os milhões, pode ser muito mais um problema para você do que quando você não tinha nada.
Porque quando você tem muito dinheiro, você assume responsabilidades, você desfruta do bom, você quer sempre bom, e eu desejo que todo mundo desfrute do Você bom. constituiu o patrimônio, você tem que mantê-los. Só que se você constrói um negócio grande e você não consegue administrar, o seu tombo é tão grande que vai entrar uma frustração tão forte na sua vida que, irmão, o buraco não é o último lugar, é debaixo da terra mesmo, na vala. E é onde está a nossa realidade, das pessoas. Se frustrando porque... tendo depressão porque se frustrou no trabalho, não teve uma boa administração, jogadores que têm que jogar até seus, sei lá, tantos anos, jogando em qualquer canto do mundo, porque não sabe o que fazer da vida depois, porque tem que pagar pensão para um monte de gente, porque tem que se submeter a muitas coisas e não vai performar. Então eu falo para os atletas, enquanto estiver ganhando dinheiro, não ache que vai ser para sempre. Eu estou vivendo na pele Danilo, isso. um planejamento familiar, você acha que antecede esse planejamento financeiro? Ou seja, quantos filhos eu terei, né? A ideia de ter, e de mim para trás ali, colocar cada um assumindo a sua responsabilidade. Ei, meu irmão, posso te ajudar até aqui. É isso. Minha mãe, minha família aqui, esse é o ponto, tá tudo certo, mas primo, tio, isso, aquilo outro. Total. Ó, planejar a família. Ó, a partir de agora, você vai fazer isso. Quer estar na minha estrutura? Faça isso, faça aquilo para merecer. Meritocracia porque você vai ganhar o seu salário. É esse dinheiro. Seus problemas não são meus. Porque daqui para frente eu também constitui família e terei meus problemas. Eu acho que, lógico, cada realidade é uma realidade, né? A gente eu não posso palpitar na vida dos outros. Mas, por exemplo, a minha. Eu tenho aproximadamente 30 primos. Na minha família são 13 tios, né? Então tem muitos primos. Né? Reunião de família é mais de 100 pessoas. E claro que eu fui o destaque ali da família e tudo mais. Só que eu consegui ter a blindagem para não ter ninguém infiltrando na minha vida, porque se um infiltra, vem a manada. E aí imagina você ceder para um, ter que ceder para todos. Aí eu seria uma das estatísticas que carrega todo mundo. Vão exigir igualdade. Né? E isso não é virar as costas para a família. Isso não é ser desumilde. Não. Isso é falar assim, bom, eu tô conquistando com a minha capacidade e eu tenho que me blindar, eu tenho que me proteger. Cada um tem a sua capacidade de crescer na vida. Eu posso ajudar a potencializar um ou outro, mas você depender do meu, tá errado. É isso que eu quis dizer. Tá errado. Então, só que e isso serviu para os meus amigos também. Meus amigos, amo todos, mas ninguém, sem exceção, me sugou. E eu não deixei isso acontecer. Porque se deixa, acontece. Se deixa, acontece. E aí se não vigia, acabou. E se você deixa... É legal, cara, ter a galera, os parceiros. É muito bom. Muito top. Eu morei 9 anos sozinho na Europa. Eu tive que aprender 4 idiomas sozinho. Na raça. Você acha que eu não tinha saudade? Eu tatuei aqui, ó, saudade. Você acha que não tinha saudade, todo mundo? Você acha que enquanto todo mundo tava indo pras baladas no final de semana, eu não queria estar? Todo mundo se conhece, você não acha que eu queria estar? Só que eu tive que abrir mão de um conforto para um propósito. Porque eu sabia que com 35 anos eu ia começar uma vida nova. E, gente, é 35 anos. Você estava preparado para esse momento. Para esse momento. Você se preparou para esse momento. Porque você nunca ignorou esse momento. Eu não quero ser as estatísticas dos 5% só que se mantém. Eu falei para um jogador que você, inclusive, conhece. Nossa, você foi um paizão dele também, inclusive. Mas, infelizmente, né? Vamos dizer assim, interrompeu a carreira. E eu falei com ele ali com 18, 19 anos. Eu falei assim, ei, fulano, agora você vai conversar com você com 35 anos. Conversa lá, 35 anos. Esse cara de 35 anos aqui, você lá na frente, tá perguntando assim pra você agora, você tá fazendo certo? Aí ele olhou assim, falou, não é comigo, fala com você com 35 anos. O que você tá fazendo da sua vida? Ele falou, tô fazendo tudo errado. Então você não tem que conversar comigo. Você tem que conversar com esse cara de 35 anos. O que você de 18 anos agora, 19, está preparando pra esse cara de 35 pra ele chegar e falar assim, ei, moleque, você foi foda. Infelizmente... Ele me ligou no mesmo dia que ele anunciou. Todo mundo deve saber quem é. Uhum. Eu, sim, tentei ajudar, mas a pessoa também tem que querer ser ajudada. Tem que querer. Não adianta a gente insiste e persiste até certo ponto. E todo mundo sabe, o mais ignorante sabe qual deve ser o destino dessa pessoa se ela não de fato mudar. Triste. E é triste. É triste. Eu tenho casos na família que, não tanto quanto, mas era uma capacidade, assim, de ser um top player e foi frustrado com a vida. Depressão e tudo mais. Então, assim, é muito difícil quando você
não desprende das suas raízes. Não é ignorar, mas é você, de fato, não carregar ela com você. Porque você tem que estar num ambiente novo, você tem que conviver com ambientes novos, você tem que se adaptar respeitando o ambiente novo, senão você não aprende. Se ficar só na sua bolha, se cada um aqui ficar na nossa bolha, a gente não evolui, não aprende. E a gente tem que ser humilde, levantar a mão e falar assim, opa, aqui não é meu lugar, mas eu vou aprender a me comportar nesse lugar. Porque daqui eu vou subir meu sarrafo. Tem que ser um camaleão também. Você saber lidar em Tem todos que os ser. ambientes. Eu posso estar em todos os ambientes. Perfeito. Me adaptar a cada ambiente, mas saber qual é o ambiente que verdadeiramente eu pertenço e qual o ambiente que verdadeiramente eu ascendi. Eu ascendi uma classe por ser jogador de futebol. É fantástico, sensacional, com o talento que tem. Cara, é o sonho de muitos. Eu falei até pra ele um dia, falei, cara, você tá à frente de no mínimo 1 milhão de sonhadores. É isso. Com uma oportunidade gigantesca, que tem talento, tem tudo, oportunidade, gestão, gente brigando por você, mas o que tá acontecendo com você que você não quer? É difícil isso. E como ficam os pais e como ficarão os filhos num contexto como esse? E a coisa mais frustrante da vida, na minha opinião, é quando você sabe que você teve a chance. E, aliás, você teve a chance e você tinha capacidade de performar. Porque muitos não conseguem ter a chance. Outros até têm, mas não têm capacidade. Agora, o cara que tem a chance e tem capacidade e mesmo assim ele não entrega... Tinha o conjunto todo a favor. Danilo, agora pra gente seguir aqui, infelizmente, cara, é fantástico estar com você. A gente conversaria horas e horas. E pra quase... Porra, é triste ter que dizer que, né? Vamos finalizar. Mas, irmão, eu digo assim, você com toda a sua experiência, tendo conversado com você, se preparado para essa realidade... Mesmo, vamos dizer assim, não vamos dizer uma zona de conforto, mas você é um cara preparado. Ainda existe uma preocupação do pai Danilo Avelar com o futuro dos seus filhos? Pra gente finalizar. Muito, porque, repito, eu com muita humildade, eu aprendi a ser dono de mim mesmo. Porque as minhas ações geravam resultados, comportamentos e consequências, só que eram minhas. Agora, você ter, no meu caso, 2 filhos que vai depender das minhas ações, dos meus resultados e da minha esposa também, é muito mais responsabilidade, porque meu filho está na escola agora, eu não tenho controle sobre ele. Eu não sei o que está acontecendo com ele, a não ser apenas a confiança. E isso é muito difícil quando você não tem a posse 100% daquilo do seu diamante. Porque eu aprendi a olhar que eu sou o meu diamante, eu me lapido, eu treino melhor, eu estudo melhor, eu respiro melhor, eu vou me lapidando. Só que você lapidar uma pessoa que você não tem a posse de 100% é muito difícil. E aí é a vida. E todo mundo sabe como que tá a vida hoje. Você só estende isso com, como você falou agora, confiança. Com confiança. Então eu tenho que passar extrema confiança nele para ele quê? Desabafar comigo, se entregar comigo, me escutar, me obedecer e me enxergar. Ele vai me enxergar com resultados, vai me obedecer com posturas e comportamentos e vai me olhar com a forma como eu enxergo as coisas. Então, eu também estou aprendendo a me policiar com palavras, com comportamentos, porque criança olha, criança escuta. É uma esponjinha. Criança, ela tá com o HD aqui vazio, só colocando informação. A gente tá velho, tá perdendo, né? Mas a criança tá aqui colocando. Tá ganhando, a gente começa a perder. E a gente também aprende com eles. Então, assim, a minha preocupação, de fato, é se tornar o que meus pais fizeram. Um bom cidadão, honesto, com origem humilde, mas que aprendeu a ter um reconhecimento dos seus valores, sua vida. Enfrentar a vida sabendo que nem sempre vai ser vitórias. E o mais importante, ser resiliente para passar os objetivos. Porque tem muitas pedras no caminho que todo mundo tem. Todo mundo tem. Agora, o que você faz com ela que vai determinar o seu futuro. Muitos param e se lamentam. Talvez a grande maioria. Outros passam por cima por passar e tá tudo bem. Outros conseguem abrir daqui, olhar essa, enxergar, opa, isso aqui funciona, velho. Eu vou usar esse erro aqui como um aprendizado, coloca no bolso. Essa outra pedrinha, coloco no bolso e vou carregando de informação. E vai crescendo. Então, eu desejo que os meus filhos tenham a mesma essência que meus pais passaram, de uma origem humilde, de uma cidade de 70 mil habitantes, de uma capacidade de uma bolha muito pequena, que não tem tanta oportunidade, visibilidade de vida, mas com aquilo que eu construí. Que eu morei em 4 países diferentes. Lançou a sua pedrinha, que era você, pro mundo. Pro mundo. Vai, filho. Aí, filho, Preparado. é isso, prepara. Confiança. Não tem como eu te blindar, porque é impossível. Não tem como eu ter o controle 100%. Agora,
a energia que eu passo em casa, a sensibilidade que eu passo em casa, a postura, o comportamento e também a preocupação que eu tenho de dar melhor educação, melhor comida, melhor conforto, isso é um desafio para mim. Mas que isso não seja conforto para ele pelo menos seguir o que eu segui. Eu tinha o conforto, mas eu decidi o desafio. Você soube aplicar isso. E ele vai saber que ele vai ter o conforto. Só que na hora que ele se desafiar, não vai dar para depender do conforto. Sensacional. Essa é a vida. Sensacional. Pessoal, infelizmente temos que partir. E trago para vocês aquela cartilha de sempre, né? Curte, compartilha, inscreva-se no canal e ative o sininho. Eu tenho uma dificuldade tremenda de falar isso, mas isso é importante, porque senão você não vai conhecer o nosso trabalho e você não vai ter acesso a uma entrevista fantástica como essa que nós tivemos com o Danilo Avelar. Uma aula de resistência, resiliência, ser filho, ser pai, economia, carreira de alto nível de futebol, humildade em reconhecer que tinha, de certa forma, uma limitação, mas ele rompeu isso com superação, com predestinado, com raça, com coragem. Teve nesse caminho percalços assim, que poderia significar, de uma vez por toda, não só a sua carreira, mas como a sua reputação, e ele venceu tudo isso. Então essa entrevista é sensacional, você não pode perder. Danilo Avelar aqui com a gente, de arrepiar, aulas para mim, que sou pai também, sou avô, inclusive, Danilo. Olha só. Sou avô. E, cara, assim, eu não tenho mais o que dizer para vocês. Só vem com a gente. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Pais e filhos, um conteúdo pra vida.